Os relacionamentos atuais, óbvio, com a degradação que a ideologia feminista trouxe, juntamente com outros fatores como tecnologia e outras modernidades, outras mudanças culturais, e esses relacionamentos, eles não têm mais uma base sólida. Os relacionamentos hoje, eles duram enquanto durar a atração, enquanto durar a emoção. Como já explicado aqui, antigamente não era assim. Os casamentos duravam mesmo quando o tédio batia, quando a emoção diminuía. Por quê? Porque ele tinha ele tinha um fundamento para se manter. O casamento tinha ele tinha obrigações para se manter. Então os casais, eles ficavam juntos. Mas daí vocês podem dizer assim: "Ah, mas que coisa ruim ter que ficar de modo forçado". Mas como disse alguém aí, agora eu não lembro quem que foi, o casamento, ele não foi feito para você ser feliz. O casamento, ele foi montado ao longo dos séculos para que a sociedade, a perpetuação da espécie continuasse e a sociedade não entrasse em um caos absoluto. Senão nós estaríamos agrupados que nem animais. E não teríamos civilização. Quando se mudou essa dinâmica para enlaces matrimoniais baseados em atração física, paixão, emoção, começou a deteriorar tudo. Porque essas coisas, elas são de pouca duração. E, principalmente, elas são de baixíssima duração em relação às mulheres. Os homens, como se percebe, eles ficam no casamento, às vezes até sofrendo privações, tendo que aguentar humilhações, eles continuam no casamento. Agora a mulher não mais. A mulher, ela quer, no momento que ela não tem mais emoção, não tem mais paixão, o tédio apareceu, ela quer saltar fora, ela não quer continuar. Então ainda persiste no homem a insistência no relacionamento. E as mulheres, elas já saltaram fora. É por isso que eu digo sempre aqui: não adianta atacar os homens se o outro lado já decidiu que não quer se manter em um relacionamento de longo prazo. Tá difícil do pessoal entender, né? Tá difícil ou eles têm medo de falar. Então vejam aqui essa matéria, ó. Divórcio silencioso. O que há por trás do novo nome viral para um problema antigo. Expressão viral descreve o afastamento gradual que muitos casais vivem sem perceber,
Pesquisas mostram sinais, causas e se é possível reverter o processo. Ou seja, ao longo do tempo, as coisas vão se entediando, vão amornando. E aí, se você não tem uma base sólida, o casamento vai por água abaixo. E quem que vai dar o pontapé inicial? Vocês sabem, as mulheres. Alguns relacionamentos terminam de forma ruidosa. Aqui eu depois vou fazer um comentário sobre esse parágrafo. A maioria não. Não há briga dramática nem grande revelação. Aos poucos, os parceiros deixam de estar presentes um para o outro nas pequenas coisas do dia a dia. Quando o divórcio legal acontece, se acontecer, é só o passo final de uma separação que começou muito antes. Tá, mas aqui eu quero fazer uma observação. O desgaste já estava acontecendo. Porém, nem sempre aquilo está dizendo que, na maioria dos términos, não há briga dramática. Eu discordo disso. Por mais que os relacionamentos venham se desgastando ao longo do tempo, a realidade é que quando chega na hora do divórcio, é quase sempre um divórcio com dramaticidade. Porque aí envolvem outros fatores. Envolvem filhos, envolvem bens. Isso tudo daí vem à tona. Então eu discordo dessa parte aqui. Que a maioria dos relacionamentos não terminam de forma ruidosa. Não, eles terminam de forma ruidosa. O desgaste é que vem sendo, vem vindo de forma meio que camuflada. Porém, quando estoura o divórcio mesmo, aí o negócio é dramático. Vamos continuar aqui. O termo divórcio silencioso, usado para descrever esse afastamento lento e em grande parte invisível em relação de longa duração, viralizou recentemente. Inspirado na expressão quitting, que é a desistência silenciosa, ele ganhou força por dar nome a uma experiência comum, mas raramente verbalizada. Quando um vínculo se desfaz devagar, pode ser confuso, até imperceptível para o próprio casal. Mas, embora a expressão seja nova, a ciência dos relacionamentos estuda esse processo gradual há décadas. Quando o vínculo se desfaz aos poucos. A pesquisa do psicólogo americano John Gottman mostra que relações podem se deteriorar de diferentes maneiras. Alguns casais enfrentam conflitos intensos logo no início, mas em parcerias de longo prazo, os primeiros sinais costumam ser sutis. Retraimento emocional ou pequenos pedidos de conexão que ficam sem resposta. Esses pedidos podem ser um meme enviado durante o dia ou um comentário sobre algo observado na rua. Quando o outro responde com interesse, a conexão se fortalece. Quando ignora, a distância cresce. Voltando ao tema do relacionamento moderno. O relacionamento moderno, como ele foi baseado apenas na atração física, romântica, na paixão, no fogo da paixão, ele se tornou muito mais complicado. Ele se tornou muito mais melindroso. Porque antigamente, quando o casamento era algo com
definições e que os casais sabiam que iam ficar casados, porque eles tinham que criar os filhos, encaminhar os filhos, certas coisas não existiam. O homem ia trabalhar, a mulher não ficava conjuminando em casa coisinhas, testezinhos, para quando o homem chegasse, ela aplicar esses testes. Isso não existia. Existia, me parece, assim, uma seriedade de ambos, principalmente das mulheres, em levar a coisa a sério. Então o homem chegava cansado, aí de um trabalho pesado, e a mulher não vinha com frescurite, que nem agora. Discussão de relação. Estão entendendo? Hoje em dia tem muita coisinha, tem muita minúcia. Essas minúcias, elas vão minando o psicológico, principalmente do homem. Então, é lógico que os casamentos atuais, eles tendem a ir para o fracasso. Principalmente daí o término vai ser pedido pelas mulheres. Estudos longitudinais indicam que a queda do engajamento positivo é um forte indicador de desgaste. Em casais que se separam após muitos anos, essa queda costuma anteceder a fase de conflitos mais visíveis. Em geral, a satisfação segue duas etapas. Um longo período de afastamento silencioso, seguido por uma queda mais rápida perto do fim. Tédio, um sabotador discreto. Aqui nós vamos entrar em algo que já foi debatido. A sensação de estagnação, o tédio, também contribui para o declínio emocional. Em um estudo de 9 anos, casais que relatavam mais tédio eram menos satisfeitos, mesmo considerando o nível inicial de satisfação. A explicação está na perda de proximidade emocional ao longo do tempo. Pesquisas mostram ainda que em dias de tédio os casais participam menos de atividades empolgantes juntos e quando participam aproveitam menos. Com o tempo, a redução dessas experiências compartilhadas diminui a paixão. Isso já foi debatido aqui exaustão. Quem que se entedia mais rapidamente? A mulher. A mulher, hoje em dia, ela não tem mais nenhum outro vínculo para continuar um casamento que não seja manter o seu nível de emoção. Então, quando a emoção decai, quando o tédio se aproxima, a mulher é a primeira a dar demonstrações que que ela não está gostando do casamento. E aí ela começa a cobrar rendimentos no sentido de que o homem tem que começar a apresentar cada vez mais performance, mais emoção, mais divertimento, mais coisas que atirem do tédio. Isso para o homem é impossível, porque ele está envolvido com a provisão e o trabalho. Então é por isso que nos casais atuais, o homem chega, tem homem que chega e abre a porta, ele já pensa em fechar a porta e sair para a rua. Porque ele vai chegar cansado do trabalho e vai ter que entrar numa discussão de relação.
tempo, a redução das experiências compartilhadas diminui a paixão. Isso explica porque muitos casais sentem que acabou, muito antes de terminar oficialmente. Relações raramente desmoronam de uma vez. Elas se apagam pela perda dos momentos que faziam a conexão vibrar. É justamente isso aí. Vibração, emoção. Parte de quem isso aí? Principalmente das mulheres. As mulheres detestam hoje em dia o tédio, a monotonia. Então, elas sobrecarregam o homem. O homem sempre tem que estar correndo atrás da máquina. Então, por isso que há homens casados que estão em um sufoco. Porque a mulher, ela sempre está descontente. Por que o termo viralizou agora? Se a ciência já conhece esse padrão, por que divórcio silencioso repercute tanto hoje? O termo dialoga com pressões contemporâneas, como explica o psicólogo Eli Finkel. No livro Casamento do Tudo ou Nada. Hoje é comum que casais esperem não apenas segurança e apoio, mas também satisfação pessoal e entusiasmo constante. Olha aqui, ó, mais uma vez. Ó. Satisfação pessoal e entusiasmo constante. Isso é impossível de você manter em um relacionamento de décadas. Entusiasmo constante, como assim? Depois de 20 anos de casado, 30 anos, agora nós temos o fenômeno do divórcio grisalho, pedido majoritariamente por quem? Pelas mulheres. As mulheres, depois de 30 anos, querem entusiasmo novamente. Não sossegaram fácil. Querem emoções. Isso não acontecia antigamente. Não acontecia. Isso aí pode fazer revisão histórica que não acontecia isso antigamente. Quando a paixão diminui, algo natural, essa queda é vista como sinal de falha, não de normalidade. Redes sociais com demonstrações públicas de afeto ampliam a percepção de desconexão. Redes sociais são coisas artificiais. E eu tenho um vídeo recente, né, em que as mulheres estão evitando de colocar seus parceiros nas redes sociais junto com elas. Tá aí, é recente o vídeo. As mulheres estão escondendo seus parceiros. Há também diferenças de gênero, documentadas em diversos estudos. Mulheres tendem a perceber antes o distanciamento emocional. Não é que elas tendem a perceber antes o distanciamento emocional. Elas se distanciam emocionalmente muito antes do que o homem. Esta é a verdade. São elas que se entediam mais rapidamente. A buscar conversas e muitas vezes a iniciar o divórcio. Tudo explicado aí. Buscar conversas, ou seja, começa a cobrar coisas do homem. A mulher se entedia e começa a cobrar cada vez mais do marido. E o marido, iludido numa vã tentativa de cumprir, de satisfazer o que a mulher está pedindo, começa a fazer tudo o que ela quer. Só que não adianta, meu filho. Não adianta. Essa é uma válvula de escape dela.
Não adianta você mobiliar toda a casa novamente para ver se ela se agrada. Ela vai gostar no dia, no outro dia ela vai estar com a cara amarrada. Não adianta você se esgoelar fazendo coisas para ela. Você está fazendo isso tudo em vão. Eu presenciei homens fazendo isso. Mudando mobília de casa, reformando casa para agradar a mulher, não adiantou nada. Acabou em divórcio. Então, vocês, homens, quando perceberem que a mulher está entediada, quando ela começa a cobrar coisas de vocês, não tentem mudar mobília, reformar casa, fazer casa nova. Não adianta. Vai vir o divórcio. Homens, em média, evitam confrontos emocionais e se retraem mais. Isso é verdade. Os homens evitam os confrontos emocionais. Normas culturais contribuem. Aqui já vem uma puxadinha de pano para as mulheres. Né? Em muitas sociedades, recai sobre as mulheres a manutenção emocional do relacionamento. Assim, ó, enquanto os homens bancarem os provedores e estiverem envolvidos com grande desgaste emocional no trabalho, não há como eles entrarem de cabeça na manutenção emocional do casamento. Isto é um papel da mulher. Porque geralmente a mulher está num trabalho menos estressante. Então é natural que a parte emocional recaia mais sobre a mulher, a não ser que ela seja uma mulher carreirista, executiva. Mas aí vocês sabem, os dados confirmam que mulheres carreiristas, executivas, são as que menos tempo de duração de casamento têm. Então, quer dizer que quando a mulher assume um papel igual ao do homem, o casamento, esse não vai durar nada. Mas, geralmente, ainda, as mulheres estão... ou o compromisso delas de provisão da casa, essa coisa toda, elas ainda não estão com esse compromisso. Esse compromisso ainda recai sobre os homens. Então, é meio que óbvio que o homem não vai ter cabeça para essa parte emocional. Quando esse trabalho invisível encontra resistência ou silêncio, o sentimento de desamor cresce e a distância aumenta. Aí o seguinte, a mulher começa a cobrar do homem, começa a discussão de relação, o homem começa a não ter palavras para dizer e a mulher ela vai ficar cada vez numa situação pior no relacionamento. É possível reverter o desvanecimento silencioso? Pesquisas mostram que muitos términos não são eventos, mas processos. Casais podem passar meses ou anos em declínio antes da ruptura final. Muitas vezes só percebem a distância quando ela parece grande demais para ser cruzada. Mas os mesmos gestos cotidianos que criam distância podem reconstruir a conexão. Responder a pequenos pedidos de atenção, expressar gratidão e introduzir novidades na rotina alimentam a proximidade. A queda no engajamento emocional ou sexual não significa necessariamente que a relação está perdida. Pode ser um sinal de que precisa de cuidado. Não. Isso aqui, eu já disse, isso aqui não adianta. Isso aqui é papo de terapeuta de casais,
naquele tempo que elas faziam aqueles programas na TV. Como recuperar a emoção no casamento já de 20 anos, 25 anos. Aí elas vinham com algumas dicas para apimentar a relação, entrar mais em diálogo, mudar a rotina, colocar emoções novas. Eu digo isso para vocês com certeza. Já repeti e já disse isso já anteriormente. Isso não vai adiantar. Essas novas emoções que vocês vão tentar inutilmente colocar para ver se a mulher volta a ser o que era, não. É perda de tempo. Vai ganhar só mais um tempinho ali, vai empurrar com a barriga, mas divórcio vai acontecer. Por outro lado, nem todo relacionamento deve ser salvo. Às vezes, o afastamento silencioso reflete o reconhecimento honesto de que a relação deixou de atender às necessidades de ambos ou se tornou fonte constante de sofrimento e desequilíbrio. Sair pode ser um ato de cuidado, consigo e com a possibilidade de um futuro mais saudável. Bom, é isso que os homens precisam aprender. Não empurrem com a barriga um relacionamento com uma mulher que não sente mais nada por vocês. É lógico que o homem tem muito mais a perder no término do relacionamento. E talvez por isso os homens empurrem com a barriga os relacionamentos, porque sabem que na hora do divórcio vão ser trucidados. Só que assim, pessoal, é melhor perder, enfrentar a perda de algo ali que vai ser dureza no começo, do que ir empurrando para a barriga um relacionamento intoxicado. Então, saiam quando a mulher estiver muito tóxica. É sinal de que elas não têm mais nada, não sentem mais nada por vocês. Saiam, nem que vocês tenham prejuízo. Mas é pior do que ficar com uma mulher rixosa dentro de casa. Perceber as mudanças sutis, a risada que desaparece, a curiosidade que enfraquece, as pausas que se alongam, oferece ao casal a chance de corrigir o curso, ou a clareza necessária para saber quando é hora de deixar ir. Então, falta aos homens esta decisão de abandonar o casamento. Como eu disse aqui, o homem vai tomar tufo, o homem vai sair no prejuízo. Mas é necessário que ele tome essa decisão. E quanto antes, melhor. Porque quanto antes for o término, menos prejuízo emocional e financeiro o homem vai ter. Quanto mais se prolonga, mais você se enrola. Porque aí, de repente, no começo o casal ainda não tem filhos. Depois ele já tem filhos. No começo ainda não há muito patrimônio. Depois já há bastante patrimônio. Então, se a coisa desanda logo cedo, não tente empurrar com a barriga para ver se a mulher vai mudar.
Eu não vou dizer que elas não mudem, porque eu não posso afirmar 100%. Mas assim, é mais de 90%. É quase a totalidade de que a mulher, uma vez que ela perde o interesse pelo casamento, pelo marido, ela não há nada que o marido faça que ela volte a ser o que era. E se por acaso ela continuar casada, ela transforma a vida desse homem em um calvário, em um martírio. Porque ela vai estar descontente, ela vai estar rançosa todos os dias. Esse homem, com 10 anos de casamento, 15 anos, ele vai estar destruído. Ele vai estar tomando uma caixa cheia de remédios. Então, pessoal, é isso aí que é aqui o divórcio silencioso. Isso é prejudicial, principalmente, logicamente, para os homens. É lógico que a mídia não vai colocar a culpa que tudo isso aconteceu principalmente por causa do feminismo. Óbvio que não, né? Feminismo, ele nessas horas, ele não existe. Mas isso está acontecendo principalmente por causa do feminismo. Há outros fatores que ajudam, mas o feminismo é o principal fator determinante pela derrocada dos relacionamentos, tanto na duração quanto na qualidade e também na quantidade, que está cada vez diminuindo mais. Está aí, pessoal, mais uma interpretação de um artigo para os senhores. Vocês não podem depois negar que não foram bem instruídos. Até mais, meus caros.